Vocês já estudaram nas séries anteriores sujeito e predicado, é mais um reforço, ok? Isso faz parte da sintaxe, da parte da gramática que estuda análise sintática. O que é isso? Toda frase ela tem que ter ou sujeito e predicado ou somente predicado, certo? Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho de sujeito e predicado, mas vamos entrar na classificação do sujeito. Então, sujeito e predicado são termos essenciais da oração. O que é essencial? São os termos mais importantes da oração. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito. Como é que eu vou descobrir qual é o sujeito da oração e qual é o predicado? Fazemos duas perguntas a esses termos da oração para detectar. Se você perguntar quem, a sua resposta vai ser o sujeito. E se você perguntar o que, a resposta para essa pergunta vai ser o predicado. Os estudantes organizaram a homenagem. Quem organizou a homenagem? Os estudantes. Lembra que a pergunta quem, a resposta vai ser sujeito. Então, os estudantes é o sujeito da oração. E o que foi feito? Quem organizou? Os estudantes. E o que foi feito? Organizaram a homenagem, é o predicado. Há uma regrinha também que diz que quando você retira o sujeito da frase, tudo que sobra nela vai ser predicado. Então, se você descobriu quem organizou as homenagens, a homenagem, são os estudantes, é o sujeito, logo o restante da frase vai ser predicado. Exemplo 2. O discurso foi modificado. Quem foi modificado? O discurso. Então, o discurso é o sujeito da oração. E o que foi? O que? Algo. Algo foi modificado, né? Então, lembre, quando tirar o sujeito, o que foi modificado é o predicado. Foi modificado. Não, o sujeito só pode vir primeiro e depois o predicado? Não. Isso aí é a forma direta, mas existe a forma inversa também. O sujeito pode vir no início da frase, pode vir no meio da frase ou pode vir no final da frase. Então, a ordem do sujeito nas orações nem sempre é a mesma, podendo ocorrer de três maneiras. Forma direta, quando o sujeito vem antes do predicado, essas que a gente explicou aí, certo? Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Quem foi que organizou as festas? Essa festa? Os formandos e os professores. Então, aí já está o sujeito, né? Está na ordem direta, tá, porque o sujeito veio primeiro e depois o predicado, ok? A ordem inversa, quando o sujeito vem depois do predicado, ele já vai lá para o final da frase. Organizaram a festa os formandos e os professores empenhados. Quem organizou a festa? Os formandos e os professores empenhados, certo? Então, organizaram a festa é o predicado, os formandos e os professores empenhados é o sujeito. Lembrando que o verbo ele fica sempre dentro do predicado, ok? Organizaram. O sujeito pode vir no meio do predicado, quando o sujeito aparece no meio do predicado, empenhados, os formandos e os professores organizaram a festa. Tá vendo? O sujeito, os formandos e os professores, aí organizaram a festa, empenhados é o predicado. De sujeito e predicado. Sujeito, o ser sobre o qual se declara algo, ou seja, quem pratica a ação ou de quem se fala. O predicado é o que se declara a respeito do sujeito, é o que se diz. Podem ser determinados quando ele é identificado na oração. Tudo que é determinado é quando a gente sabe quem é. Indeterminado é quando a gente não sabe quem praticou, quem fez aquela coisa. É indeterminado. Inexistente vai ser com orações com verbos impessoais.
Sujeitos determinados, por sua vez, dividem simples, composto ou oculto. Esses três primeiros aqui, eles são determinados. Por quê? O oculto não vai aparecer na frase, mas eu vou saber quem é. Então, é identificado, é determinado. Sujeito simples que tem apenas um núcleo. O que é núcleo? A palavra principal dentro do sujeito. O paciente foi atendido. Quem foi atendido? O paciente. Eu tenho duas palavras. Mas eu só tenho um núcleo aqui que é paciente. Por isso que é sujeito simples. Composto tem mais de um núcleo, certo? Tem dois ou mais núcleos. Mousses e brownies são os meus doces preferidos. Quem são os doces preferidos? Mousses e brownies. Então aqui eu tenho dois núcleos, mousses, brownies. Só não vou ter o i como núcleo. O sujeito oculto. Oculto, ele está escondido. Porém, ele está escondido, mas a gente sabe quem é pelo verbo. Ele é identificado pela desinência verbal. Quando é identificado pela desinência verbal, exemplo, andamos a tarde toda. Eu vou fazer a pergunta quem? Quem andamos? Nós. Então, se é nós, eu sei de quem se trata, até porque eu estou no meio do sujeito, eu e mais alguém. Então, o sujeito aí é nós, é um sujeito oculto. Não está na oração, mas é determinado. Nós sabemos quem está andando a tarde toda. Já o sujeito indeterminado, ele vem com o verbo na terceira pessoa do plural, porque a gente não sabe quem é, ou na terceira pessoa do singular, mais uma partícula si. Opinam sobre tudo. Quem opinam? Se são eles, eu não sei quem são eles. Né? Eu não sei quem são eles. Se eu digo assaltaram o banco, eu não sei quem foi que assaltou, eu jogo logo o verbo para a terceira pessoa do plural, aí vai estar indeterminado, eu não sei quem assaltou. Agora, se eu digo assaltamos o banco, aí já não é mais indeterminado. Assaltamos, Deus me livre, que eu não estaria no meio desse assalto, mas aí o verbo está na primeira pessoa do plural. Então, quem fala é quem pratica essa ação. Sujeito inexistente são converbos que indicam o fenômeno da natureza e tem várias outras regras que nós vamos ver mais à frente, certo? Amanheceu, não existe sujeito. Entardeceu, anoiteceu, relampejou, trovejou, não existe sujeito.